Imagina o seguinte, você tem acesso a um equipamento de escuta profissional e você vai usar ele para espionar o casal mais inteligente, mais amoroso, mais emocionalmente maduro do mundo. O que você esperaria ouvir? Filosofia? Teoria do apego? Uma discussão refinada sobre Kurosawa? Você ia ouvir um cara perguntando por que banana cresce torta enquanto a namorada examina uma ferida na língua e propõe comer um biscoito de chocolate mergulhado em iogurte de morango. Isso é intimidade real. Se isso te parece regressão, infantilidade ou perda de tempo, esse vídeo foi feito para você. A descoberta que ninguém espera. Existe uma crença implícita que quase todo mundo carrega. A ideia de que conexão profunda soa profunda. Que as conversas que importam têm peso, têm conteúdo, têm propósito. Essa crença está errada. Intimidade não soa como você imagina. O filósofo Alê de Botton passou anos estudando o que separa relacionamentos que duram daqueles que desintegram. E uma das suas descobertas mais contraintuitivas foi essa. Casais que se conhecem profundamente e se amam de verdade não ficam discutindo filosofia juntos. Eles falam besteira, eles mudam de assunto sem razão, eles desenvolvem línguas próprias que mais ninguém entende, eles regridem. E isso, segundo de Botton, não é sinal de que o relacionamento esfriou, é sinal de que chegou no lugar mais difícil de chegar. Porque intimidade não é sobre falar coisas inteligentes. Intimidade é sobre ter coragem de ser ridículo com alguém e descobrir que tá tudo bem. Intimidade é a coragem de ser cada vez mais estranho com alguém e descobrir que isso está ok. Alê de Botton. Isso parece simples, mas não é. E a razão pela qual não é simples vai te incomodar. Vamos entender o mecanismo, porque não estamos falando de opinião, estamos falando de décadas de pesquisa convergindo no mesmo ponto. Primeiro, o que acontece no seu cérebro? Quando você ri junto com alguém, não ri de uma piada, ri com uma pessoa. Seu cérebro libera endorfinas, as mesmas endorfinas do exercício físico intenso. Um estudo de 2017 com ressonância magnética mostrou que o riso social dispara opioides endógenos no córtex orbitofrontal. Tradução direta: falar besteira com quem você ama literalmente vicia e é saudável. Segundo, o que isso revela sobre confiança? John Gottman passou 40 anos estudando mais de 3.000 casais dentro de um laboratório real. Câmeras, sensores, dados puros. E descobriu uma coisa que ficou conhecida como Bites for Connection, pedidos de conexão. É qualquer gesto que sinaliza eu quero me conectar com você agora. Pode ser apontar um pássaro pela janela, pode ser mandar um meme no meio do dia, pode ser falar uma observação aleatória sobre banana torta. Casais que continuaram juntos responderam a esses pedidos 86% das vezes. Casais que divorciaram, 33%. Não foi o quanto eles se amavam que separou os dois grupos, foi o quanto eles prestavam atenção às coisas que não pareciam importar. Terceiro, o que você está revelando quando fala besteira? O psicanalista Donald Winnicott, um dos pensadores mais importantes do século XX sobre desenvolvimento humano, descreveu o conceito de true self e false self. O false self é quem você é em público, coerente, lógico, controlado. É quem aparece no trabalho, na primeira conversa, nos primeiros meses de namoro. O true self é o fluxo real da sua consciência, bagunçado, associativo, cheio de perguntas sem propósito e observações sem contexto. Winnicott dizia que mostrar o true self para alguém e ser recebido com aceitação e não com julgamento é o equivalente adulto do que a criança experimenta com a mãe. É a base de toda a segurança emocional. Quando você fala besteira com alguém e essa pessoa embarca, você não está perdendo tempo, você está provando que existe um lugar seguro no mundo. O sociólogo Erving Goffman tinha outra forma de dizer a mesma coisa. Ele descreveu a vida social como um teatro. Existe o palco, onde você performa, segue o script, cuida da impressão que causa. E existe o backstage, onde a performance para. Dar acesso ao seu backstage para alguém é a definição sociológica de intimidade. Não é o quanto você abre de informação, é o quanto você para de performar. Falar besteira é comportamento de backstage e poucas pessoas recebem esse acesso. Agora vamos falar do problema específico. O Brasil é o país número 1 em solidão no mundo, Ipsos 2021. 28 países pesquisados. 50% dos brasileiros se sentem solitários. A média global é 33%. Isso em um país famoso pelo calor humano, pelo contato físico, pela festa, pelo WhatsApp que não para de tocar. A contradição não é acidente, é o diagnóstico exato. Os brasileiros têm quantidade de contato social, o que falta é profundidade. Os pesquisadores chamam isso de solidão acompanhada. Você está rodeado de gente o tempo todo, mas ninguém te conhece de verdade. E para os homens jovens brasileiros, tem uma camada a mais. O psicólogo Ronald Levante cunhou o termo alexitimia masculina normativa.
em 1992. Não é uma doença, é um padrão aprendido, a dificuldade de identificar, interpretar e expressar emoções próprias, produzida por uma socialização que repetiu, durante anos, que vulnerabilidade é fraqueza. Os números no Brasil são específicos. 66,5% dos homens brasileiros não discutem medos e sentimentos nem com os amigos mais próximos. 56,5% têm medo de expor preocupações mesmo com quem confiam. 45,5% gostariam de se expressar de forma menos dura, mas não sabem como. Não é que eles não queiram, é que nunca tiveram permissão para aprender. E o custo disso aparece na Fiocruz. Em 2025, a taxa de suicídio entre jovens brasileiros de 15 a 29 anos chegou a 31,2 por 100 mil. Entre os homens jovens, 36,8. Homens representam 61% das internações em saúde mental nessa faixa etária. Isso não é estatística distante, é o resultado de uma geração que foi treinada para nunca baixar a guarda e não tem ideia do que perdeu com isso. Porque se conversar absurdos é o mecanismo pelo qual intimidade real se constrói e você passou a vida inteira sendo condicionado a nunca parecer bobo, nunca ser fraco, nunca falar sem propósito, você foi removido sistematicamente da única coisa que faz conexões humanas sobreviverem. Não é falta de relacionamentos, é falta de acesso ao que faz relacionamentos funcionarem. Mas o que fazer? 3 movimentos. Chega de diagnóstico. Aqui está o que é concreto. Movimento 1. Responde ao BID. John Gottman identificou a unidade básica de intimidade, o Bid for Connection, um pedido de conexão. Quando alguém manda uma observação idiota pra você, olha esse gato engraçado, você sabia que polvo tem 3 corações? Achei que você ia gostar disso. Esse não é um conteúdo, esse é um pedido. A pergunta não é, isso é interessante? A pergunta é, eu vou responder ou vou ignorar? Cada vez que você ignora ou dá uma resposta mínima e volta pro celular, você diz em silêncio, eu não estou disponível. Faz isso suficientes vezes e a pessoa para de tentar, não com raiva, com resignação, que é pior. Movimento 2. Inicia sem propósito. A grande barreira não é ignorar os bids dos outros, é nunca fazer os seus. Isso é o resultado direto da alexitimia normativa, a sensação de que falar algo sem propósito claro é fraqueza, é ingenuidade, é perda de tempo. Não é. É sinal de que você se sente seguro o suficiente para existir sem justificativa. Comece pequeno, ridiculamente pequeno. Manda uma mensagem sem contexto. Compartilhe uma observação que não leva a nada. Pergunta uma coisa boba que você ficou pensando. Não precisa de significado. O significado é o ato em si. Movimento 3. Deixa o backstage aparecer. Gottman estava certo. Você vive em performance constante. E a performance cansa. Ela isola. Ela mantém todo mundo à distância segura. Existe uma diferença entre o que você mostra e o que você é. E as pessoas que têm acesso ao que você realmente é, ao fluxo bagunçado, associativo e ilógico da sua mente, são as pessoas que efetivamente te conhecem. Isso não é exposição, isso é seleção. Você não faz isso com todo mundo. Você faz com as pessoas que merecem o backstage. E a única forma de descobrir quem merece é testando, abrindo um pouco, vendo o que acontece. Se a pessoa embarca no absurdo, você achou o lugar certo. Se a pessoa constrange, julga ou ri de você em vez de com você, você ganhou uma informação valiosa. Aristóteles disse em 350 a.C. que o amigo verdadeiro é allos altos, outro eu, alguém diante de quem a performance de si mesmo se torna desnecessária. Epicuro, morrendo de pedra nos rins, escreveu ao amigo mais próximo: acima de todos os meus sofrimentos, coloco a alegria das nossas conversas passadas. Não tratados, não argumentos, conversas. Montaigne, perguntado por que amava seu melhor amigo, respondeu: porque era ele, porque era eu. Sem mais explicação, porque algumas conexões não se explicam, elas se vivem, em 1000 momentos pequenos, inúteis e aparentemente sem sentido. O Brasil tem 50% de pessoas se sentindo sozinhas, jovens com acesso à internet, redes sociais, o WhatsApp limitado e ninguém que realmente os conhece. Não porque faltam pessoas, porque falta a coragem de ser ridículo. Você não precisa de uma conversa profunda para ter uma conexão profunda. Você precisa de uma pessoa com quem possa falar de banana torta sem explicação e de humildade suficiente para entender que isso, essa besteira específica, é o sinal mais alto de que você chegou em algum lugar real. Quando falamos de nada em particular, estamos fazendo algo mais significativo do que qualquer coisa racional. Estamos permitindo que alguém entre nas partes primordiais de nós mesmos. Alê de Botton. Pensa em alguém com quem você consegue falar besteira sem vergonha. Essa pessoa te conhece de verdade.